Vamos lá, gente. O Corinthians recentemente teve um empecilho financeiro, né? O Corinthians está em débito com o Cuiabá. E, obviamente, tivemos ali vários problemas com a mídia. A mídia fez uma pirotecnia, começaram a brigar, começaram a virar a mesa, sair, bater na mesa, aquele negócio todo. Eu disse, gente, é um atraso de 15 dias. Tá certo? Não. Mas eu vou falar isso também porque tem um atraso do Mateuzinho. Eu quero trazer essa notícia adicional, porque eu vou falar do Cuiabá e depois eu vou falar do Mateuzinho, que são duas coisas muito próximas. Mas eu queria dizer o seguinte, vocês têm que entender que para você cobrar alguma coisa, você também tem que olhar a crista, ou seja, o teto. Se o seu teto é de vidro, você não precisa entrar na mídia para começar a dar chilique, que é o que eu falei do presidente do Cuiabá. Não sei como está esse momento, mas como a matéria é muito recente, tem uns 4 meses de diferença, e o balancete era de 2023. E agora estamos falando de uma matéria de 2024. Então, para isso, eu queria compartilhar com vocês essa coisinha linda, né? Tá aí para vocês. GE, olha a data da matéria, Bruno Cassucci e Emílio Bota. 25/4/2024, ou seja, abril de 24. Cofre mais cheio, Corinthians tem milhões a receber de outros clubes. Bom, curiosamente, as pessoas, nossos membros, são os caras que defendem a instituição. A gente não está defendendo a gestão, não, tá? Aqui é defendendo a instituição como imagem. E aí, como você disse, é melhor cuidar, pagar, para, evidentemente, não ter uma imagem de caloteiro. Calote é quando você não vai pagar em momento nenhum. Atraso é diferente, e é o que eu vou falar sobre o Mateuzinho daqui a pouquinho, tá? Mas, evidentemente, me chamou a curiosidade que existe, né, uma situação aqui. Viu ali, ó, confira a lista de clubes que devem ao Corinthians. Eu vou deixar na tela, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ah, dá para ver certinho, né? Dá para ver certinho? Dá para ver certinho. Deixa eu só fazer aqui uma comparação aqui, para que não haja nenhuma dúvida. O Faltão da Massa, né? Foi vendido, né? Foi entregue. Né? Vendido é uma palavra, praticamente entregue, né? Foi um valorzinho assim de compensação, numa negociação em que ele saiu do Cuiabá em 2020. Aí ele foi emprestado para o Cuiabá, então 2021. Esse aí é um balancete de 2023, o final de 2023, quando encerra o período do Willian Monteiro Alves, e percebam que há uma dívida pequena, para o Corinthians, ridícula, irrisória. Para o Cuiabá, também ridícula, irrisória. Mas é curioso como quem gosta de propalar calote, e aí eu entendo como havendo algum tipo de situação em que deveria ser esclarecido, já que em 2022 a dívida era de 60 mil, virou 375 mil em 2023. Houve um chilique, uma pirotecnia, como eu falo, no que tange ao Cuiabá, sendo que o Cuiabá, evidentemente, deve ao Corinthians. E é o que eu falo para vocês, 15 dias é que você entre em contato com o clube, conversa, tenta uma resolução, dá um prazo, uma notificação, para que haja um consenso entre as partes de forma amigável, para que você não entre numa justiça, para criar uma celeuma, uma briga desnecessária, só para ganhar holofotes, para dizer que é um cara profissional. Ora, então o que está acontecendo nessa dívida aqui? O Walter? Oh, meu Deus! Temos o Walter! Estamos há 4 anos com o Walter lá. O que foi que aconteceu aqui? Então, evidentemente, o que eu quero dizer aqui? Quando eu falei que a gente tem que fazer uma postura mais rígida com o Cuiabá, é nesse aspecto. O Cuiabá não se furtou em a mídia. O Cuiabá não se furtou em usar as mídias corintianas. E a mídia corintiana não teve a capacidade de lembrar do caso em que o Cuiabá deve ao Corinthians, ou estaria devendo ao Corinthians, lembrando a negociação de empréstimo, primeiro empréstimo, 2020, estamos em 2024.
Então, evidentemente, as nossas mídias não fazem o papel de defender a instituição. Não estou defendendo essa gestão, não. É a instituição. Porque se fosse neste caso, deveriam perguntar ao presidente: o Cuiabá deve algum valor ao Corinthians? Este valor não foi utilizado para contratar jogadores? Porque foi isso que ele falou. Olha, tiraram um jogador e estamos disputando uma competição e eles não pagaram a nós, e isso é desproporcional. Ora, isso daqui não é desproporcional? Meses. Vocês conseguiram o nosso goleiro reserva, que poderia ser titular nessa temporada, inclusive que a gente tentou a contratação. Mas cadê a mídia corintiana, os setoristas corintianos, que visam, evidentemente, defender a instituição com zelo, a imagem corintiana? O Cuiabá deve a gente. O Cruzeiro deve a gente pelo Davó, o Zende, entre outros times. Estão dentro do prazo, estão parcelados. Não sei. Mas, evidentemente, essa do Cuiabá é muito estranha, porque era 60 mil, virou 375. Cresceu? O Walter veio para o Corinthians de novo? Não. Juros embutidos, multas embutidas. Cadê a nossa mídia corintiana? Cadê os setoristas corintianos para defender a instituição? O que eles fizeram? Buscaram o presidente do Cuiabá, deram a voz ao presidente do Cuiabá, deixaram ele pisar, não na gestão só, mas na instituição Corinthians, sendo que o teto de vidro dele também existia. É pequeno valor? É pequeno valor, mas para o orçamento do Cuiabá faz muito mais diferença, muito mais diferença. É só ver a proporcionalidade, certo? Então, é apenas isso que eu queria colocar para vocês, e obrigado novamente ao nosso inscrito, e quando vocês tiverem coisas do Corinthians, pode trazer que eu trago, analiso, vejo, mas é muito bonito bater no Corinthians, defender o Corinthians, quando o errado também está lá, que os dois estão errados. Só que um meteu o pombo no Corinthians, meteu o peito, encheu o Corinthians caloteiro, não foi isso que todo mundo colocou? Então, o Cuiabá é o quê? O Cuiabá é o quê? É caloteiro também? Vamos lá, vamos entender este caso. O caso vem do Vene Casagrande, porque surgiu mais recentemente por uma fonte flamenguista, né? Não lembro, é um MRCV, alguma coisa assim nesse sentido, que o Corinthians estava com atraso no caso Mateuzinho. E aí eu vou explicar para vocês. Aliás, nem preciso explicar. Veja o que está nessa informação pertinente, tá? Não, até porque se tiver alguma dúvida, a gente vai explicar, mas pertinente. É pertinente a informação, tá? Vene Casagrande. Caso Mateuzinho. O Corinthians sempre atrasa as parcelas referentes à compra do Mateuzinho. Veja, atrasa. Isso que tem que ser falado. Atrasar. É um atraso de parcelas. E o Flamengo sempre precisa notificar dizendo que vai executar o pagamento através de garantia financeira. Eu busquei informação sobre isso porque, evidentemente, saiu a informação da questão do Mateuzinho e eu fui perguntar sobre esse tipo de coisa lá junto ao Corinthians e eles acharam a informação, acharam estranha a informação porque, evidentemente, essas são feitas os primeiros contratos, o Corinthians tinha uma garantia bancária vinculada a todos os seus jogadores. Tá? Então o Corinthians sempre estava vinculando a garantia bancária porque o Corinthians não tinha uma imagem de bom pagador. Então, estranharam a questão do Mateuzinho, mas veio a informação aqui dessa forma e eu entendi que, evidentemente, vocês vão entender mais ou menos o que o Vene está querendo falar, beleza? Bom, no caso desse acordo, foi uma garantia de pagamento através de um dos patrocinadores do Corinthians. Geralmente, salvo engano, o patrocínio é da Brax, tá? Se eu não estou enganado, o patrocínio é das placas de publicidade que o Corinthians fez de 330 milhões, ok? E o que acontece? O pagamento é feito no último dia do prazo. O que está acontecendo? O Corinthians atrasa, o pagamento, o vencimento da parcela era dia 5. Então temos 10 dias de atraso. O Flamengo vê o atraso, entra em uma notificação para o Corinthians, faz a notificação extrajudicial, fala: Corinthians, vocês estão devendo. Vocês têm até tal dia para fazer o pagamento, certo? Aí o Corinthians, tá bom. Em vez de ele pagar no primeiro dia que ele foi notificado, não. Ele
aguarda o último dia do prazo e faz o pagamento, porque aí ele vai ter um fluxo de caixa correto e aí ele faz a quitação. E é isso que está na notificação. O Corinthians está dentro de um atraso, notificado, ele faz o pagamento no último dia em que o Flamengo determinou. Isso é uma postura que eu cobrei ontem. Eu falei disso ontem no caso do Cuiabá. Houve essa notificação? Houve essa conversa? Não. Ele quis mostrar que ele era responsável. Entende? Essa é a questão. Mas vamos lá. Ou seja, o Flamengo recebe os valores das parcelas, mas sempre com um certo atraso. Hoje, há uma parcela em aberto, vencida no dia 5. E o Flamengo já notificou e informando que dará uma entrada no recebimento através das garantias. E se o Corinthians quiser comprar o Hugo Souza de maneira antecipada, o Flamengo só aceita o pagamento à vista ou, como aconteceu na negociação com o Mateuzinho, com uma garantia que dê tranquilidade ao rubro-negro, mesmo que receba com alguns dias de atraso. E é isso, gente. E é isso. Nada mais, nada menos. Nada mais, nada menos. Fizeram uma pirotecnia, bateram em mesinha, ficaram gritando, ficaram chorando. O Corinthians está se virando para fazer os pagamentos, que, claro, tem a obrigação de fazer. É uma obrigação. O Corinthians que abriu fez uma obrigação na atual gestão, quitar as suas obrigações. Mas, assim como acontecia a pirotecnia que eu diria para vocês na época dos salários, lembra que tinha os salários? Nossa, atrasou 2 dias. Meu Deus, pauta do final de semana. 15 dias atrasou o Cuiabá. Pauta da semana. Veja, o Mateuzinho está atrasado. Mas veja que o jornalista conseguiu explicar, detalhar o que acontecia, o que estava acontecendo. O Corinthians pagou março, as 2 primeiras parcelas, e depois quitava, dentro de um procedimento que o Flamengo já está ciente já. Vai notificar, e aí o Corinthians corre para quitar. O Cuiabá não fez isso. Meteu a lasca, sabendo que tinha débitos anteriores. O Corinthians não fez esse estardalhaço contra o Cuiabá. Defendam a instituição, a imagem da instituição. É isso que eu prego, sempre preguei. Não é dessa gestão, é da instituição. O Corinthians está atrasado com o Cuiabá? Está. Mas saiba fazer da forma correta uma negociação com irmãos. Se fosse diferente, talvez o Corinthians jamais emprestasse o Walter, desse o Matheus Alexandre, desse o André, desse o Jonathan Cafu, desse tantos jogadores ao Cuiabá, porque tratou de uma forma e é tratado de outra. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos ter um pouco de bom senso entre nossa mídia corintiana. Para de sensacionalizar com negatividade. Está errado? Está. Mas as soluções são muito mais simples e mais justas com uma conversa.